Neste vídeo, eu vou falar e mostrar todos os detalhes técnicos que Charles do Bronx usou para dar uma queda em Matheus Ganrot, até o caminho que ele chegou para finalizá-lo. São detalhes que possam ter passado despercebido para a maioria das pessoas. Eu costumo dizer que o MMA é um xadrez humano, meu irmão. Existe uma ciência da luta. São diversos detalhes técnicos entre ataque e defesa que muita gente não percebe. O Charles do Bronx fez o difícil, o quase impossível parecer fácil. Ele derrubou um cara que tem uma das melhores defesas de quedas do UFC. Ganrot tinha 90% de defesa de queda. Então, nesse vídeo eu vou fazer essa análise do jogo de grappling, do jogo agarrado entre os dois, que foi no segundo round ali, que foi da queda até a finalização. Fica até o final do vídeo que tá bem bacana. Lembrando que nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. E se você gosta de luta, já deixa seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Hey! Então vamos fazer essa análise. Segundo round, Charles do Bronx e Matheus Ganrot. O Charles derruba o Matheus Ganrot, chega nas costas e finaliza com o mata-leão. Isso todo mundo viu, isso todo mundo já sabe, eu já fiz vídeo sobre isso. E a essa altura do campeonato todo mundo já viu. Eu quero fazer aqui essa análise técnica de tudo que você possa não ter visto. Então vamos começar aqui. Charles do Bronx, faltando 3 minutos para acabar a luta no segundo round. Faltando 3 minutos para acabar o segundo round, o Charles encurralou aqui o Ganrot na grade. Aí ele entra com uma queda. A princípio, Charles ia entrar com um double leg. E o Ganrot estava grudado na grade. Percebendo que ia ser difícil derrubar aqui o Ganrot, como ele estava grudado na grade, e o Ganrot começou a fazer aqui uma defesa chamada Wizard, do Western, ele trocou para um body lock. Qual é o objetivo do body lock aqui? O objetivo do body lock, primeiro, para ele ser efetivo, o Charles do Bronx tem que levar o quadril dele até próximo ao quadril do Matheus Ganrot, ok? Chegando no body lock com o quadril próximo, o Charles do Bronx pode passar um ganchinho ali pela perna, por baixo, que seria algo ali parecido com o judô. Então ele está no body lock, passa o ganchinho e cai em cima. Ou o mais difícil seria levantar o Matheus Ganrot e jogar para o lado. O Matheus Ganrot aqui, ele fez a defesa perfeita. O Matheus Ganrot, ele é especialista em wrestling. Como eu falei, ele tem uma ótima defesa de queda e ele é conhecido por dar as quedas. O Matheus Ganrot, ele fez as duas defesas, os dois caminhos aqui certos para defender essa queda. Primeiro, ele colocou esse ganchinho aqui, ó, de joelho e canela, segurando o Charles. Olha aqui, ó, segurando para o quadril do Charles não chegar perto do quadril dele. E fez esse Wizard aqui, ó, colocando por baixo ali do sovaco do Charles, segurando esse braço aqui, como se fosse trocando esgrima ali, tá? Ele seguraria aqui e tentaria colocar a esgrima para baixo aqui. Então é a defesa efetiva aqui do body lock, ele defendeu bem. Aí eles começaram a medir força, tá? Aqui ele tá fazendo bastante força nesse braço aqui para segurar, para que o Charles não conseguisse levantar ele. Ele vai fazendo bastante força. Ó, ele, tanto aqui, ó, não deixando, ó, a canela aqui, não deixando o Charles chegar perto do quadril. Veja todos esses detalhes. O Charles, mesmo assim, com essas defesas dele, na base da força, conseguiu erguer o Ganrot. Só que ele não conseguiu jogar o Ganrot de lado por dois motivos. Porque o Ganrot tava lá com aquele Wizard no braço lá do Charles e também tava com esse ganchinho. Isso dificultou ele dar uma queda e fez com que o Ganrot caísse de pé mesmo, aqui de cima. Ele não conseguiu jogar de lado por causa dessa defesa efetiva do Ganrot. Veja que o Ganrot não larga essa defesa aqui, ó. É aqui onde ele tá fazendo mais força, tá? E tá segurando também o quadril. Mesmo o Charles tendo erguido o Ganrot aqui, tirado ele do chão, ele caiu e continuou usando as defesas. Tá? O Charles aqui, ó, jogou o joelho para trás lá para tentar sair desse gancho do Ganrot. Aí o Ganrot fica numa posição de 3 apoios aqui. E aqui eles estão medindo força, meu irmão. Aqui, além da técnica, é força com força. Então veja que é um xadrez. O Charles entrou com ataque e o Ganrot entrou com uma defesa. O Charles agora olhou ali para o braço do Ganrot e viu que ele tá fazendo força também para se manter, o braço ali, para se manter em pé e não cair de cara no chão. Agora, nesse momento, o Ganrot tá fazendo força em dois braços. Tanto no braço que tá fazendo a defesa, o Wizard, quanto no braço que tá no chão. E o Charles percebe isso. Veja como é um xadrez. O Charles, percebendo isso, o que ele faz? Ele tenta pular para o outro lado lá para fazer peso, olha aqui, ó, nesse braço aqui que está de apoio do Ganrot, para o Ganrot aliviar a defesa que ele está fazendo do Wizard, para o Charles conseguir soltar aquele braço e conseguir trabalhar. O detalhe aqui, meu irmão, esse detalhe aqui, ó, olha esse detalhe aqui. O Charles com a mão direita tenta lá pesar para aquele lado. Olha o que ele faz aqui, ó. Presta atenção na mão dele aqui, ó. A mão dele sai da cintura
Esse aqui é que vai fazer o diferencial. Ó, presta atenção na mão direita do Charles do Bronx aqui, ó. Ela saiu da cintura e ele vai lá atrás da nuca do Ganho. Entendeu? Aquele braço que tá no Wizard, ele tira da cintura, que ele tava tentando se dar cinturado no body, pro Brolock, e passa lá por cima. Isso aqui faz o detalhe. Nesse momento que ele faz isso, ele consegue aliviar um pouco o ombro dele que tá lá preso no braço do Ganho e botar um pouquinho mais pra cima, e ele traz esse joelho aqui pro outro lado do Matheus Ganho. Olha isso aqui, meu irmão. Isso aqui é um xadrez. Cada um tá pensando numa defesa e cada um tá pensando no ataque. O Charles foi fazendo esse ataque conforme a defesa do Ganho. Não é que tava tudo numa receita de bolo. É que conforme o Ganho reagia, o Charles apresentava outra coisa. Então aqui agora ele caiu pro outro lado. Livrou o braço dele, passou para trás da nuca. Conseguiu soltar o ombro um pouquinho mais para cima. E o que ele faz aqui, ó? Esse braço aqui que ele colocou aqui pro ombro que fez a diferença, que tava aqui na cintura, antes, no bodylock. Passou para cima, caiu para esse lado, deixou o joelho aqui entre o corpo, entre o joelho do Ganho e o cotovelo do Ganho. E de repente o Ganho ficou com o braço preso aqui ainda. O Ganho tá tanto com o braço preso, como também o Charles. Só que pro Ganho tá numa situação aqui que parece uma kimura. Isso aqui pega o braço. E o Charles percebe isso. E o Charles começa a forçar. Ó, ele vem para trás, forçando aqui, ó. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer livrar esse braço aqui e ter mobilidade. O que o Ganho vai fazer? Uma defesa de kimura. Ele vai ter que ceder a posição. Então, vendo que pode pegar o braço, olha o que o Ganho faz. Ele se joga e cede a posição. Ele vai ter que ceder a posição. E nisso aqui, o Charles tirou o braço. Ficou livre agora aqui, ó. Agora ele ficou livre para trabalhar. Então aqui o Charles, o que ele faz? Ele roda ali, ele tira o braço ali, ó, bota por baixo e faz aquele giro certinho, indo para as costas do Ganho. O Ganho teve que ceder as costas, meu irmão. E aqui a gente viu o Charles aplicando uma queda perfeita, com detalhes perfeitos de ataque e defesa ali, para você ver como o Charles, o nível dele tá grande, ele pode ter treinado isso nesses últimos 15 dias de camp dele, esse tipo de ataque. E cara, puta que pariu, meu irmão. Cada detalhezinho. Aqui chegando nas costas, ele solta um soco aqui no Ganho. O detalhe crucial de todo esse movimento foi aquele momento lá da troca de braço, de ombro, kimura e fazer o Ganho ceder. Aqui já tá numa posição muito mais fácil. Aqui o Charles já tá em casa. Aqui ele tá totalmente no ataque já. Sem defesa nenhuma do Ganho praticamente. Então o Ganho agora só tá em 4 apoios fechando. Ele solta um soco ali, ó. Só pro Ganho abrir mais. Aí ele abre. Consegue fechar o city belt ali. Bota um gancho, né? Para ele conseguir consolidar bem aqui as costas, ele precisa colocar os 2 ganchos aqui, né? Uma perna entrou já, ele precisa colocar outra. Ele faz um ataque aqui que deve ter usado muita força no Matheus Ganho. Mesmo o Matheus Ganho não ter dado o pescoço, ele tá ficando com o queixo aqui, ó. Esse ataque do Charles aqui deve ter sido tão forte a ponto que o Ganho botou as 2 mãos para tentar defender isso aqui. E a hora que ele bota as 2 mãos para defender essa pressão que o Charles tá fazendo aqui, olha a mão de baixo do Charles, ele consegue tirar a mão de baixo. Ó. O Ganho agora só tá preocupado com isso aqui. Olha esse braço do Charles. Ele consegue tirar do Charles e fechar o mata-leão aqui. A pressão que o Charles estava fazendo só com o braço ali já estava grande, a ponto do Ganho não segurar. Existem casos que a pessoa faz uma pressão tão grande no queixo ali que chega a quebrar o queixo, meu irmão. Tá? Existem situações assim, tá? Inclusive no UFC já aconteceu isso. Eu não vou lembrar aqui com qual lutador. Aqui o Charles está totalmente na dominação já total. Já tá com os 2 ganchos fechados ali. E tá com o mata-leão aqui pressionando, ainda que não o pescoço, o queixo ali do Ganho. E aqui ele leva o queixo e tudo embora aqui, ó. Que a galera fala o mata-leão que levou com queixo e tudo. Aqui ele pressiona até o Ganho não aguentar mais e acabar dando os 3 tapinhas, desistindo. Isso aqui foi milésimos de segundos, tá? Se você olhar o tempo aqui, da queda até a finalização foram 40 segundos. Mas foram cada detalhezinho, que é um xadrez, meu irmão. Cada detalhe é um xadrez, até chegar nessa finalização. Pareceu fácil na hora. Pô, pareceu fácil, ó. Charles passou o carro, voou, foi facílimo. Mas o Ganho não era um cara difícil de derrubar. Quer dizer, não era um cara fácil de derrubar. O Ganho não é um cara que é um leigo em wrestling, pelo contrário. Tanto que ele fez as defesas certas. Então, meu irmão, o Charles do Bronx está em outro nível, literalmente.
Beleza, galera? O que vocês acharam de toda essa análise? Essa análise aqui, quem me ajudou a fazer ela foi um amigo meu, faixa preta. O Thor, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu não sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sou faixa azul de jiu-jitsu e sou nível preta de Muay Thai. Então, nesta questão técnica, eu pedi ajuda para o meu colega faixa preta e ele me ajudou a ver todos esses detalhes que também para mim, no primeiro momento, quando assisti, não tinha percebido quase nada disso aí. Beleza, galera? Comenta se chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e talvez hoje ainda faça uma análise do jogo em pé do Charles do Bronx, que tem bastante coisa para falar também. Valeu, até o próximo vídeo. Hey!